Shalom Lekulam, shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, você está no canal Techuvá Total e hoje nós teremos mais uma aula do programa Momento do Hebraico, mais uma aula muito especial para você, em que trataremos de alguns trechos da Parashat HaShavua, da porção da semana, da porção da Torá que estudamos durante essa semana em Israel. E nesta semana se estuda a Parashat Hukat. Então abra o seu coração para que o Eterno possa falar contigo. Você vai aprender bastante nessa noite. Eu vou trazer para vocês alguns detalhes que muitas vezes não são percebidos pelas pessoas, tá? Eu tenho certeza que você vai aprender bastante nessa noite. Tem realmente um ensino muito especial nas entrelinhas. Então, se você está preparado, vamos ver alguns versos da Parashat Hukat para que possamos aprender o Ivrit, o hebraico, o hebraico do Tanakh, da Escritura Sagrada. Muito bem, eu começo mostrando para vocês, só por questão de curiosidade, mas também mostrar a vocês um paralelo muito interessante com os escritos nazarenos, com os Ketuvim Natserim, com a vida de Yeshua também, vocês vão ver isso. Observem que o Midbar Sinai, o deserto do Sinai, foi o 12º estágio, do povo no deserto. O que significa 12º estágio? A 12ª vez que a nuvem do Eterno parou e eles acamparam. Então, na 12ª vez, isso aconteceu há quase 50 dias, literalmente há 47 dias do povo receber as 10 palavras ditas pelo Eterno no Monte Sinai. Olha que interessante. 47 dias o povo percorreu 12 estágios. 47 dias apenas. Eles estavam no 12º estágio para receber a Torá. É interessante que o número 12 é exatamente, não só que todo mundo já sabe, já pensou aí na mente, as 12 tribos de Israel, Baruch Hashem. Os 12 shlichim, os 12 emissários, os 12 talmidim, os 12 discípulos de Yeshua, Baruch Hashem. Mas 12 também é exatamente a idade. Eu quero tratar com vocês só da idade. Vou fazer uma comparação só com a idade de Yeshua. 12 foi exatamente a idade que ele tinha, como relata Lucas no capítulo 2, quando na festa de Pessah, então ele tinha 12 anos e meio, ele foi levado pelos seus pais e estava exatamente, foi no Beit HaMikdash para ler a Torá e explicar aquilo que ele estava lendo. Ler a Torá, o trecho da Parashat HaShavua, da porção da semana. E aí explicar e ouvir perguntas dos doutores da Torá, dos mestres da Torá, e ele respondia e todos estavam maravilhados com a sua Torá, com a forma como ele respondia dentro da Escritura Sagrada. Incrível isso, né? Um menino Galileu, Galileu, e com toda essa sabedoria, Baruch Hashem,
é exatamente a primeira menção de um bar mitzvah de toda a história da humanidade. Quer queira os snobs ou não, é a primeira menção. 12 anos. Ele tinha 12 anos, ainda não tinha 13, tinha 12. Mas os seus pais, como diz o livro de Lucas, relata, eles só tinham condições de ir para Jerusalém uma vez por ano, e era exatamente na primavera, na festa de Pêssar. Muito bem. Essa informação é importante porque o que nós vamos ler agora, dentro da porção, para vocês aprenderem o hebraico, eu trouxe um trecho aqui da porção anterior. Eu vou colocar aqui na tela também, junto com o da porção agora, Hukat, que está em Bamidbar, capítulo 13, verso 21. Tá bom? Então eu vou ler primeiro Bamidbar, capítulo 13, verso 21, e aí a gente lê o trecho da porção da semana, do capítulo 20, verso 1. Então vamos lá. Vayalu. Inclusive, esse trecho, esse texto nós lemos semana passada também no momento do hebraico. Gente, eu esqueci de falar com vocês, antes da gente ler o texto, esqueci de falar para vocês. Eu queria apresentar o novo membro da Techuvá Total, tá? O novo membro da Techuvá Total. Esqueci de apresentar a vocês. Olha só que agora que eu senti a necessidade, é que eu lembrei de apresentar para vocês o novo membro da Techuvá Total. Olha aqui, ó. Tá bom? Olha aqui, ó. Que delícia. Baruch Hashem. Que delícia. Água com limão é muito bom, gente. É muito bom. Olha, é maravilhoso, viu? Água e limão. Muito bom. Baruch Hashem. Ele vai aparecer bastante. Os outros também vão continuar aparecendo, mas ele vai aparecer bastante agora, tá bom? Vamos lá. Baruch Hashem. Vamos lá. Abençoado sejas tu, Adonai. Que água maravilhosa. Criador das fontes das águas. Vaialu, e subiram. Vaiaturu, e foram verificar a Aretz, a terra, Mimidibar Tzim, do deserto de Tzim. Não deserto de Sim, como eu falei semana passada. Eu já sabia que eu ia falar sobre isso nessa semana, por isso que eu dei um toque para vocês. Não deserto de Sim, Sinai. Esse aqui, o deserto do Sinai, foi o estágio número 12. Número 12. O deserto de Sim, que na verdade não é registrado nos estágios, no capítulo 33 de Bamidbar, como vamos ler, ele não é registrado como Midbar Tzim, ele é registrado como Kadesh. Kadesh. Observe, Midbar Tzim, do deserto de Tzim. Tzim, em hebraico, significa plano, algo picado, ou seja, plano, uma montanha picada, plana. Al Rehov levou Hamat, até a entrada, até Rehov, entrando em Hamat, ok? Então, quando é que eles estavam nesse estágio aqui? E lembrando, esse estágio é na porta da terra de Canaã. Bastava eles atravessarem as montanhas, subirem e descerem as montanhas, que eles já estavam na terra de Canaã. Que estágio é esse? Quando foi isso? Sabemos exatamente quando foi isso, porque o texto vai nos dizer, os textos vão nos dizer, Moshe vai nos contar, Moshe vai nos orientar. Foi no segundo ano desde a saída do Egito. Então eles tinham 2 anos. E no segundo ano eles entrariam na terra prometida. E aí vocês já sabem o que aconteceu exatamente na Parashá Shelach Lecha, o motivo pelo qual eles não entraram. Agora vocês vão ficar abismados. Qual estágio
é Kadesh? Qual o número do estágio? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouco, tenham calma. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual estágio, qual foi o estágio, qual o número do estágio do deserto de Tzim, ou seja, de Kadesh. Vamos falar disso daqui a pouco. Antes eu quero mostrar para vocês esses detalhes que são importantíssimos. E falar sobre esse estágio. Quanto tempo eles passaram nesse estágio? Tudo isso é o que vamos ver nessa noite. E vocês vão aprender muitas palavras. Olha só. Agora, capítulo 20, verso 1. Vaiavou e entraram, e chegaram, Bnei Israel, os filhos de Israel, Kol Haedah, toda a congregação, toda a comunidade, Midbar Tzim, no deserto de Tzim. Observe que o capítulo 20, ele está novamente falando sobre o mesmo estágio que o povo já estava no capítulo 13. 7 capítulos depois, mas está falando do mesmo estágio. Como também está falando do mesmo momento praticamente, porque aqui o início do capítulo 20 diz que eles chegaram, fala inclusive no momento que eles chegaram. E aqui no capítulo 13 fala o momento que eles enviaram os exploradores, os espiões, os que foram verificar a terra. Os mergalim, os que foram caminhar pela terra, os peregrinos. Os turistas. Bachodesh, eles entraram no deserto de Tzim, Bachodesh, no mês Harishon, no primeiro mês, ou seja, no mês da primavera. Na primavera eles chegaram no deserto de Tzim. Quando? No segundo ano. No segundo ano da saída do Egito. No segundo ano. Eles saíram do Egito, celebraram Pêssar. E novamente aqui, capítulo 20. Novamente é o mês de Pêssar. Vaiavou Bnei Israel. E entraram os filhos de Israel, e chegaram os filhos de Israel, Kol Haedah, toda a congregação, Midbar Tzim, no deserto de Tzim. Bachodesh Harishon, no primeiro mês. Vayeshev, e se assentou, Ha'am, o povo, Bekadesh. O deserto de Tzim é todo o deserto, mas dentro do deserto de Tzim, eles se assentaram em um local chamado Kadesh. Observe, preste bem atenção nesse detalhe que eu estou dando para vocês agora. O nome do local foi chamado Kadesh. Santidade. Kadosh, santo. Kadesh, santidade. A mesma coisa, a mesma palavra, inclusive as mesmas letras. Kadosh aparece escrito com essas 3 letras apenas, tendo depois do Dalet um Rolen. Tá? Como também vai aparecer com 4 letras. Kuf, Dalet, Vav com Rolen, ou seja, um Rolen Vav, e o Shin, Kadosh. Kadosh, santo. Kadesh, santidade. Santificação. A mesma coisa, são as mesmas palavras, só uma forma diferente de falar. Então, o local foi chamado santidade. É irônico, porque exatamente no local, é muito irônico, extremamente irônico. É extremamente irônico chamar o nome santidade, sabe por quê? Porque, gente, preste atenção, eles vão passar nesse estágio chamado Kadesh, que depois, por causa do acontecido, receberá um outro nome, que se juntará a ele, formando uma palavra composta, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, por causa da situação. Eles mesmos chamaram, né? Estava muito irônico chamar o lugar apenas de Kadesh, como era chamada, observe o capítulo 20, era chamada de Kadesh. Mas depois
uma outra palavra vem justamente para acabar de vez com essa ironia total de chamar um lugar daquele de Kadesh, sendo exatamente o local onde o povo de Israel cometeu o pior pecado de todos quando estiveram no deserto. Deixarem a nuvem, não confiarem no Eterno e ir até a terra verificar, como vimos na Parashá, exatamente Shelach Lecha. Kadesh, santidade. Mas foi exatamente ali que o povo não foi santo. Foi exatamente ali que o povo não estava em santidade. O povo, todo o povo, todas as tribos. Kadesh, santidade. E é mais irônico, gente. São 38 anos em Kadesh. 38 anos. Eu vou provar e mostrar para vocês que eles passaram 38 anos em Kadesh. A Torá descreve a saída do Egito, o primeiro ano, o segundo ano completo. Depois a Torá não há mais nada dos 38 anos, nada, não há nada. Tudo que está descrito na Torá é do primeiro e do segundo ano. Muitas coisas aconteceram no segundo ano e coisas terríveis. Todas as coisas narradas, o evento de Korah, o envio dos Mergalim, tudo aconteceram no segundo ano. Tudo. Depois dá um salto à Torá e passa exatamente no capítulo 20, como eu vou mostrar para vocês. No capítulo 20 diante, nessa porção, vai dar um salto. Do segundo ano já vai pular para o 40º ano. É incrível. Do segundo já pula para o 40º ano. Aí vai vir a morte de todos os outros estágios nesse mesmo ano. Do 33º estágio até o 42º vai ser no 40º ano. É incrível. Mas nos 47 primeiros dias foram 12 estágios. Houve realmente uma parada paralítica, uma paralisia total na nuvem que não funcionou mais por 38 anos. A nuvem não mais se moveu. A água não mais se moveu. É incrível. A comparação com os escritos nazarenos é sensacional. Olha só. Vou terminar de ler aqui a parte que tem uma informação muito importante. Vatamat e morreu Sham ali aonde? Em Kadesh. Miriam Vatikaver e foi sepultada Sham ali. Miriam morreu no segundo ano. Não no 40º ano. Miriam morreu no segundo ano, tá? Miriam morreu no segundo ano desde a saída do Egito. Logo após aquele evento que ela falou mal de Moshe e tal. Quando chegaram em Kadesh, ela morreu e foi sepultada. Agora, observem, vai continuar sendo chamada de Kadesh no capítulo 33 de Bamidbar, que vai citar todos os estágios. É a porção que cita todos os estágios, os 42 estágios que o povo teve. Quantos estágios deveria ter o povo? Vou mostrar para vocês. A vontade do Eterno é que tivessem 33 estágios. 33. No 33º, o povo tomaria posse da terra. Não precisaria atravessar o Iardeno, o Jordão, mas pela transgressão do povo, eles suportaram as consequências dos seus pecados e foram adicionados mais 21 estágios. Vai Seul e viajaram Me Etzion Gever, de Etzion Gever, ou Gaver, é Gever na verdade, a palavra Gever,
e viajaram de Etzion Gever, Vaiachanu, e acamparam, e nós acampamos, e eles acamparam, Bemidbar Tzim, no deserto de Tzim. Observe, Ri, ela, Kadesh, é Kadesh. Então, o deserto de Tzim, o nome do estágio é Kadesh. Então, isso confunde muito as pessoas. Porque, ora, a Torá chama Kadesh, e algumas vezes, poucas vezes, chama Midbar Tzim, deserto de Tzim. É um estágio só, gente. É um único estágio. O estágio é Kadesh, tá? Santidade. Agora, preste bastante atenção. Prestem bastante atenção no próximo estágio depois do Midbar Tzim, ou seja, depois de Kadesh, que é o 33º estágio. Agora, o 34º estágio é o verso 37. Números capítulo 33, verso 37. Vai Seu e viajaram. Mikadesh, de Kadesh, Vaiachanu, e acamparam Behor Hahar, em Hor, na montanha, ou seja, no Monte Hor, o 34º estágio, Bikitse Eretz Edom, na fronteira da terra de Edom. Parece que foi da noite para o dia, né? Um verso só. A diferença de um estágio para o outro, de um para o outro, foi exatamente 38 anos. Olha o que diz o verso 38. Vaial, e subiu Aaron, Hakohen, o sacerdote. Muito fácil o texto, tá vendo como é fácil? El para Hor, Hahar, a montanha. O monte Hor, a montanha Hor. Hor também significa montanha, monte. Alpi, sobre a boca, pela ordem do Eterno. Vayamatsham, e morreram. E morreu ali. Vayamat, aqui tem um espaço, tá, gente? Deixa eu corrigir logo aqui. Há um espaço aqui. Eu acabei me passando aqui. Deixa eu corrigir aqui logo. Peraí. Agora sim. Agora, meu amigo. Essa palavra não existe no hebraico, não. Agora sim, agora. Vamos ler agora corretamente. Vaial Aaron, e subiu Aaron, Hakohen, El Hor Hahar, para o Hor, a montanha Hor, o monte Hor, Alpi Adonai, sobre a boca do Eterno, Vaiamat, e morreu Sham, ali. Agora, olha que informação incrível. Bishnat, no ano Ha-Arbaim, Letzet Binei Israel, Me'eretz Mitzrayim. No ano Arbaim. Arba, 4. Arbaim, 40. Então, o estágio anterior foi no ano 2, foi no segundo ano da saída do Egito. No primeiro mês, no segundo ano, exatamente, no primeiro dia, no primeiro mês, no segundo ano. Incrível. 38 anos depois, porque aqui é no 40º ano, no ano 40. Gente, foram 38 anos de inatividade, não houve nenhum outro estágio. Tudo que aparece de Kadesh está registrado na Torá. E tudo que está registrado na Torá é do segundo ano. Nada é do terceiro, nem do quarto, nem do quinto, nem do sexto. Não há nada. Tudo está relacionado aos mesmos assuntos. Teve o envio dos espias, logo após o envio dos espias tem o caso de Cora, logo depois. E as coisas vão se sucedendo, a morte de Miriam, tudo no segundo ano. Moshe e Aaron
Moshe batendo na rocha, como essa porção vai dizer, e o Eterno dizendo que ele não iria entrar, nem ele, nem Aaron. Tudo no segundo ano. Todas as coisas no segundo ano. Tudo. É incrível. Baruch Hashem. É impressionante. Depois dá um pulo, um salto. Aí vem a morte vem a morte de Aaron. Aí depois vai vir, quando eles já estão próximos a... Eles começam, aí começa estágio a estágio, ó, da noite pro dia. Até chegar próximo das planícies de Moab. Aí vem Balac, Bilam, tudo no 40º ano já no 40º ano. Moshe vai ficar até o 11º mês, no primeiro dia do 11º mês, do 40º ano. É aí que ele vai trazer Devarim, e vai falar as palavras, e vai morrer. E o povo depois vai atravessar. Bem interessante isso, tá vendo? E tudo muito fácil, gente. Tá vendo como o texto é fácil? Olha aqui, ó. Para vocês terem certeza disso, vamos para Devarim, Deuteronômio, que Moshe faz uma retrospectiva e traz todos esses detalhes no seu discurso. Porém, o local, o estágio número 33, olha o número, 33. Então eu disse para vocês que iria falar sobre focar na idade. 12, quando Yeshua estava lá com a Torá falando para os doutores. 12, o 12º estágio, quando o povo recebeu a Torá no Monte Sinai. E o 33º estágio, Kadesh, santidade, quando o povo cometeu o pior dos pecados e ali matou houve morte para todos os homens de 20 anos para cima. Não no mesmo momento, mas foi decretada a morte deles e que eles não entrariam. 33º ano da vida de Yeshua. Também 33º. Também Pessach, como foi no 12º, então 33,5. Foi quando ele se entregou pelos pecados. Quando ele morreu, foi executado pelos pecados. Não dele, mas do povo. É muito interessante isso. 33 era exatamente o número 33 é muito interessante. Era exatamente o número que o Eterno tinha. O 33º estágio era quando eles iriam entrar. Também é exatamente a idade de Yeshua, 33. Para fazer expiação pelo povo. É muito bonito a comparação. E não para por aí. Eu vou trazer para vocês uma comparação com Yeshua já. Vamos lá. Deixa eu acelerar aqui. Olha o capítulo 2 de Devarim, Deuteronômio, Devarim, capítulo 2, verso 14. Olha que interessante. Vamos aprender aqui. Verraiamim e os dias... A Torá sempre fala, o hebraico sempre traz, o hebraico antigo sempre traz assim, os dias. Na verdade foi muito tempo, né? Podia dizer os anos, mas é assim que traz. Por isso que é traduzido como tempo, e não simplesmente dias, literalmente. Verraiamim e os dias, que quando fala assim, Aharit Hayamim, os últimos dos dias, não quer dizer literalmente dias, 2, 3 dias, 5 dias, quer dizer um tempo, os últimos tempos, os últimos momentos, tá? É a forma bíblica. Verraiamim e os dias e o tempo, Asher Halachnu, Asher Halachnu, e o tempo que caminharam, Mikadesh Barnea. Opa! O que é Kadesh Barnea? Não era só Kadesh? É um outro lugar, é um outro estágio. Não, é o mesmo estágio, que pode ser chamado de Midbar Tzim,
Midbar Tzin, deserto de Tzin, Kadesh e Kadesh Barnea, que aparece pouco na escritura, mas que a partir daqui começa a aparecer, Moshe começa a chamar Yehoshua também no seu livro, de Kadesh, até Yehoshua. Kadesh, e acrescentaram Barnea. Já eu vou trazer para vocês a tradução correta dessa palavra, que é uma junção de duas palavras. Interessante que as duas palavras que são juntas é uma palavra em aramaico e uma palavra em hebraico. A primeira em aramaico, a segunda em hebraico. Kadesh é exatamente hebraico. Barnea é uma junção de aramaico com hebraico. Por que começaram a chamar o nome Kadesh Barnea? Kadesh Barnea, por que Kadesh Barnea? Vocês vão entender já. Barnea não quer dizer absolutamente nada, mas se você dividir a palavra, aí sim você entende o que significa. É uma junção de duas palavras. O povo de Israel sempre gostou de fazer isso, e é assim até hoje. Mikadesh Barnea ad asher avarnu et Nahal Zered. E os dias que eles caminharam de Kadesh Barnea até que atravessaram a Nahal Zered, é exatamente o que acabamos de calcular. Sheloshim Ushmone Shana, 38 anos. Sheloshim Ushmone, 38 anos. 38 anos de um estágio para o outro. Porque quando eles atravessaram o Zered, a Nahal Zered, quando eles atravessaram o córrego de Zered, eles chegaram no Monte Hor. A montanha que estava diante deles. 38 anos. Dias. É até engraçado o início. Verhayamim e os dias. É irônico. Sabe quantos dias eles tinham que atravessar? Um dia eles atravessam. Em um dia eles atravessariam o córrego de Zered. Eles fizeram isso quando enviaram os espias, porque é perto. Só que os dias para fazer isso foram 38 anos. Vocês vão entender por quê. Ad tom, até plenamente. Tom, em hebraico, significa algo perfeito, algo íntegro, algo pleno. Até que plenamente, Kol Hador, toda a geração, Anshei HaMilchama, toda a geração de homens de guerra, Mikerev, pertencentes, ou seja, próximos pertencentes, Hamachane, do acampamento, Kaasher, conforme Nishba, jurou, Adonai Lahem, o Eterno, para eles. Poderia ser alguns dias, mas o juramento do Eterno, a palavra do Eterno foi: vocês vão ficar um ano para cada dia gasto nesta expedição maldita. Essa maldita fica por minha conta. 40 anos. Então tinha que se cumprir os 40 anos. Já tinha 2, faltavam? Em hebraico, por favor, não fala em português agora. Em hebraico, Sheloshim Ushmone, de novo. Sheloshim, 30, Ushmone, e 8. Sheloshim Ushmone Shana, 38 anos. Sheloshim Ushmone Shana, 38 anos. De novo, Sheloshim Ushmone Shana. Sheloshim Ushmone Shana, 38 anos. Baruch Hashem. De um estágio para o outro. Agora, por que começaram a chamar Kadesh Barnea? Muito bem, muito bem. Deveria ter sido chamado. Olha aqui o estágio 33. Interessante, né? 2 números ligados à idade de Yeshua. 12, o primeiro, lá Midbar Sinai, quando receberam a Torá. Número 12. A idade dele, quando também recebeu a Torá. Para
ler e explicar aos doutores da Torá. 33. Houve a morte de todo aquele de 20 anos para cima, aquela geração. Também houve a morte de Yeshua com 33. Muito interessante isso. Agora, vamos estudar aqui. Kadesh, eu já falei para vocês, Kadesh, muito fácil, todo mundo sabe. Santidade, santo. Kadosh, santo. Kadesh, santidade. Agora, Barnea, não dá para traduzir Barnea, essa palavra não existe no dicionário. Essa palavra não existe, porque ela não faz parte do vocabulário hebraico. É uma junção de duas palavras. Barnea é a junção. Bar, filho. Todo mundo sabe que Bar é filho não em hebraico, em aramaico. Que Ben é filho em hebraico. A próxima palavra é uma palavra hebraica que é, na verdade, Noah. Tem um Vav aqui. Mas quando se faz junção de duas palavras, a última palavra ela é tirada uma parte dela, ela é flexionada. Se pega a primeira e a última letra. Então, o Nun e o Ain. Noah é exatamente assim, ó. Não Noah, não confundir com Noah, tem nada a ver com Noah. Noah é assim, Noah é Nun, Vav e Ain. Noah. O que é Noah? Noah é interessante porque é uma vasta quantidade de significados. E essa palavra Noah, ela aparece bastante no Tanar, não só na Torá, mas ela aparece bastante nos profetas, em especial no profeta Yeshayahu, por exemplo. Yeshayahu capítulo 7, verso 2. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: Aram fez aliança com Efraim. Olha que coisa terrível. Aram, a Síria, fez uma aliança com as 10 tribos, com Efraim. Então, a casa de Davi ficou. Então moveu-se seu coração e o coração de seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. O coração ficou com medo inconstante, sabe? Angustiado. Então, o que é agitado? O que é Noah? Essa palavra aparece em Yeshayahu, capítulo 7. Só um exemplo, são vários lugares. Vou dar para vocês cada um dos significados agora. Vamos lá. Noah, estremecer. Estremeceu o coração deles, como as árvores estremecem com o vento no bosque. Que mais? Cambalear. Cambalear. Não andar de forma constante, correta, mas ficar cambaleando. Fora do padrão. Vacilar. Então não pisa direito, aí dá um vacilo, sai da estrada, desvia o curso, vacila, deixa cair. É o ditado que diz: deixa a peteca cair. Deixar a peteca cair. Vacilar. Vaguear. Estão entendendo por que colocaram esse nome, Kadesh Barnea? Ou não? É muito simples. Gente, o povo de Israel sempre foi um povo que gosta de ironia. O povo gosta da ironia consigo mesmo. Não existe um povo que goste mais de ironia consigo mesmo do que o povo de Israel. Eles fazem questão disso. Eles fazem questão de mostrar a realidade para que as pessoas não fiquem falando. Eles já falam antes. Eles já se intitulam antes. Para que as pessoas não precisem ficar falando, os acusando. Eles já, sabe, é como um livro aberto. Eles já falam de si mesmo, pronto. Aí ninguém vai ter mais o prazer de ficar falando, porque eles mesmos já falam de si mesmos. Sempre foi assim desde a época do deserto. Olha só o que eles fizeram. Kadesh, ok, santidade. Santidade do filho do estremecimento, do filho que anda cambaleando, do filho que anda vacilando, do filho que anda vagueando pelo deserto. Olha como é irônico. Do filho que é instável, porque Noah significa ser instável.
Noah significa hesitar, do filho que hesitou, que não acreditou, que não confiou no Eterno. Santidade, do andarilho, que Noah significa até o dia de hoje, andarilho. Noah, não Noah. Noah, uma palavra completamente diferente de Noah, nada a ver uma coisa com a outra. Noah significa descanso, repouso, significa consolo, nada a ver. Noah, instável, cambaleante, estremecido, alguém que vive vagueando, alguém que vive hesitando, um andarilho. Santidade do filho estremecido, santidade do filho que vacila, do filho que cambaleia, do filho que é instável, inconstante. Faltou inconstante aqui. Inconstante como a água. Noah, inconstante. Que hesita, que não se firma. Por que tudo isso? É exatamente para dizer que eles não confiaram na nuvem, na vontade, na presença do Eterno. Isso é muito interessante. Olha como é interessante e maravilhoso você aprender o hebraico, para você poder entender por que eles colocaram o nome Kadesh Barnea. Por que o nome sempre era chamado Kadesh e depois do ocorrido passaram a chamar Kadesh Barnea? É muito simples. Porque não fazia mais sentido o nome santidade. Aí eles colocaram Barnea. Isso o povo de Israel é assim. Sempre foi e é até hoje. O brasileiro também é assim. Vocês sabiam disso? Talvez herdamos isso do povo de Israel. Nós herdamos isso. Nós também somos um povo que gostamos de fazer piada com nós mesmos. Nós mesmos damos risada de piadas que se fazem de brasileiros, do Brasil, das nossas práticas, da corrupção do nosso país, da incapacidade. O brasileiro dá risada da sua própria incapacidade. Um país tão rico, tão rico quanto Corá. Riquíssimo, um país riquíssimo. Não existe um país que tenha mais recursos naturais, minerais, e a maior extensão de litoral como o Brasil. Não tem um país igual a esse, com tantas riquezas, com tantos grãos. E ainda o povo passando fome. E a gente dá risada disso. A gente ri disso. A gente ri da incompetência daqueles que nos representam. Da incompetência, da incoerência, das falcatruas. A gente dá risada, a gente faz piada. Dizem que o Brasil é o país da piada pronta. E é verdade, é verdade. Me diga que não é verdade, é verdade. Eu tô dando risada agora porque é assim mesmo. A gente dá risada. O povo de Israel também era assim. Cadê esse Barnea? Como é que coloca o nome desse? Porque era exatamente o que eles estavam vivendo. Pra que esconder? Todos que vissem e perguntassem por que o povo está há tanto tempo rodeando o mesmo lugar, a mesma montanha, o mesmo local, 38 anos. Aí chamaram, Kadesh Barnea? Kadesh Barnea, porque vivemos a santidade, somos filhos da santidade, a santidade, vivemos a santidade dos que são instáveis, estamos vagueando. Para a gente finalizar, depois de toda essa explicação que vocês tiveram,
Eu quero mostrar para vocês, nos escritos nazarenos, só alguns textos, me dê só mais alguns minutos, não vou demorar muito. Observe, mais uma vez, tratando de idade, tempo. Nós falamos da idade de Yeshua dos 12, 12º estágio, falamos da idade de Yeshua 33, no 33º estágio, e agora nós vamos falar aqui sobre Yohanan, como eu coloquei aqui, Yohanan, conhecido como João, capítulo 5, Evangelho. Veish haya sham, e havia um homem ali, Ish é homem, haya havia, sham ali, Asher halá, que estava doente, ou que estava enfermo, halá, enfermo ou doente, tanto faz. Que estava doente, et haliô, da sua doença, doente da sua doença, mas é o hebraico, é o ivrit, Tanakh. É o mesmo hebraico do Tanakh, Yohanan, um autêntico escritor. Isso é uma prova incontestável que quem escreveu isso tinha total conhecimento da Torá, porque é exatamente a mesma escrita do Tanakh, da Torá, a mesma coisa. A mesma redundância, a mesma forma simples, a mesma forma para criança de 5 anos. Estava doente, ele raliou da sua doença, mas é óbvio, mas é assim. Ele estava doente, mas estava doente de quê? Da sua doença. É claro que eu não vou colocar isso aqui na tradução, mas é assim que está no hebraico, tá vendo? Halad estava doente, que Asher halá, que estava doente, et halió, da sua doença, da doença dele. Agora, olha só. Shmone usheloshim shana. Ou sheloshim ushmone, como está na Torá, mas a mesma coisa. Shmone usheloshim shana, 38 anos. A mesma quantidade de tempo do povo que ficou doente, paralítico. Vocês vão observar que este homem, ele possui os mesmos significados de Barnea, gente. Filho instável, filho que vagueia, filho que vacila, filho que cambaleia, filho que hesita. Ele só não é um andarilho. Não pode andar. Mas é como um andarilho, instável, sem rumo, sem se firmar, sem um propósito, sem um alvo. Observe. Verso 6. Vaiere Otô, e ouviu Yeshua, ouviu Shochev. O que é Shochev? Deitado. Shochev, deitado. Al mishkavô, sobre sua esteira. Vaiedá, e conheceu que Shachav, e conheceu que estava deitado, Ken, assim, novamente igual a Torá. E a mim, Rabim, muitos dias. A Torá também não disse os dias que eles saíram de Kadesh Barnea e atravessaram a Nahal Zered. Isso quem conhece a geografia bíblica, é uma piada. Os dias foram 38 anos. E Yeshua conhecia que ele estava assim, e a mim, Rabim, muitos dias. Já foi dito aqui que era 38 anos. Vayomer Elav, disse para ele, Yeshua disse para ele, Rehafetz, desejas tu desejas le herafé, por ser curado? Tu desejas ser curado? Que pergunta, né? Mas é exatamente a pergunta que se faz para um Barnea, para um filho Barnea, um filho instável, cambaleante, vacilante. Essa é a pergunta que se faz.
Você quer ou não? Porque de repente ele nem quer, não é? E observe como ele é um Barnea, como ele é um filho instável, inconstante, vacilante, cambaleante, hesitante. Olha só. Ele não responde, quero, por favor, me cure. Não, ele diz, Vaia'an oto, e respondeu ele, Ha-rolê, e respondeu ele, o que estava doente, rolê, o que estava doente, sim, eu estou entendendo que é exatamente a linguagem da Torá, para 5 anos de idade. E respondeu ele, o que estava doente? Sim, o paralítico. Adoni, meu senhor, Adoni, meu senhor. Não está chamando ele de Adonai. Adoni, meu senhor. Questão de respeito. Li não há para mim, um homem, Asher Yorideni, não há para mim um homem que me faça descer El ha-brecha. Brecha em hebraico é piscina. Piscina. Brecha ou brechat. Brecha, piscina. Um tanque, uma piscina. Até o dia de hoje. El ha-brecha. Não há um homem que me faça descer. Não existe para mim um homem que me faça descer, porque ele é paralítico, ele não pode andar. Me faça descer a piscina, leet, pelo tempo, rigshat, pelo tempo da movimentação, da agitação, do movimento, hamaim, das águas. Va'ani, e eu, terem, antes... Ered, antes de eu descer, ve Yarad Acher, vem outro e desce. Lefanai, a minha face. O povo de Israel também estava 38 anos no deserto, esperando o movimento, não das águas, mas da nuvem. E a nuvem se moveu? Não. Parada. Por 38 anos. Foi exatamente a consequência daquele grave pecado. O grave pecado de não confiar na palavra do Eterno, de não seguir a palavra do Eterno, de não ficar debaixo da nuvem, de não ficar exatamente aguardando e esperando tomar as decisões baseadas na sua palavra, baseadas na sua escritura sagrada. As consequências são essas: paralisia, hesitação, né? Você não consegue se firmar, você não consegue ter um propósito definido, você fica cambaleando, vacilando, hesitando, inconstante como a água, como as águas. Este homem era tão inconstante, hesitava, nem sequer sabia o que ele mesmo queria. O que é que ele queria de fato? Ele se esqueceu do que ele queria. O que é que ele queria? O que é que o povo queria? Entrar e tomar posse da terra. O povo se esqueceu disso. Tanto que tiveram uma tribo que o próprio pai disse para ele: você é inconstante como a água. Você não tem capacidade de ser o primogênito. Apesar de ter sido o primeiro, apesar de ter sido o vigor da minha juventude, da minha força, as primícias da minha força, do meu vigor, da minha virilidade. Mas você não tem capacidade de ser primogênito, de ser o líder. Porque você é inconstante, cambaleante, vacilante como as águas. Inconstante como as águas. Reuven, a própria tribo de Reuven não quis atravessar as águas. Se esqueceram do que eles queriam, do propósito, do alvo deles, do sonho deles, tomar posse da terra.
E disseram, não vamos atravessar o Iardê, não vamos atravessar o Jordão. Não vamos tomar posse lá da terra. Não vai tomar posse da terra? Vocês estão loucos? Não. E influenciaram a tribo de Gad e metade da tribo de Menashe. E não atravessaram. Inconstantes. Esqueceram do propósito, do alvo. Esqueceram do prêmio. Esqueceram do por que estamos caminhando. Para onde estamos indo? Qual o motivo? Qual o motivo da santidade? Por quê? Para vermos o eterno. Qual o motivo de ser santo? Qual o motivo de fazer as coisas corretas? O Olam Rabá, o mundo vindouro, para ver o eterno. A santidade sem a qual ninguém verá o eterno. Mas eles se esqueceram disso. E passaram a ser filhos hesitantes, cambaleantes, inconstantes. Esse é a pior coisa que existe. Aquela pessoa que ouve a palavra, e Yeshua fala sobre isso na parábola do semeador. Ouve a palavra, recebe com alegria. Que delícia. Que coisa boa. Que palavra gostosa. Mas não coloque em prática, porque é instável. Bipolar. Naquela hora, estava com aquela fé, com aquela força. E depois, murchou. Por quê? Porque é inconstante. Não se firma. É cambaleante. Parece que está bêbado. Exatamente embriagado. Com o vinho da prostituição desse sistema pagão. Vou terminar. É o momento do hebraico. Eu não suporto a ideia de ler só até o verso 7. Eu quero ler também o verso 8. Apesar da inconstância, apesar de não saber o que ele quer, porque Yeshua perguntou se ele queria ser curado. E ele respondeu uma coisa completamente diferente. Que ele perdeu o foco. Mas aí Yeshua, com seu amor, devolve a dignidade daquele homem. Vayomer Elav. E disse para ele Yeshua, Cum. Não quis conversa com as bobagens dele. Cum, levante-se. Sa, carregue. Et mishkavecha, a tua esteira. Vehi terhaler. E ande. E caminhe. Agora preste atenção no final. Olha que lindo o final. Lindo. O mais bonito está aqui no final. Upton, e de repente... Shav voltou, retornou, Raish, ao homem, Le Eitano. Eitan em hebraico é firmeza. Constância. Eitan, constância. Voltou para o homem a sua firmeza, a sua constância. A firmeza nas pernas, nos braços, no corpo. Voltou para ele a sua firmeza, a sua constância. Porque Eitan é algo constante, é como um fluxo de água constante, algo firme, algo que não tem uma força aqui agora e depois fica. Não, a constância, a firmeza nas pernas, não só naquele momento, mas o tempo inteiro as pernas voltaram a funcionar. Vaissá, e carregou Et mishkavou, a sua esteira. Vayeler, e caminhou. Voltou para ele a sua firmeza, a sua constância. Gente, a conexão com a história que nós lemos, com os mínimos detalhes sobre Kadesh Barnea, que as pessoas deixam passar, mas está na Torá. Tudo que está na Torá tem explicações e tem ensinos maravilhosos. É uma fonte inesgotável. Olha como é, né? Como é interessante, como se encaixa perfeitamente nos escritos nazarenos. Voltou a sua firmeza. Para o povo de Israel, no 40º ano, também voltou.
não para aquela geração, mas para o povo em si. O povo de Israel passou 38 anos hesitante, cambaleante, inconstante. Mas no 40º ano voltou à sua firmeza. Tanto que, literalmente, eles tiveram guerras, né? Guerras, entre elas em Edrei, contra Og, e contra Bilam, Balak, e conseguiram atravessar. Voltou à sua firmeza. Não para todos, como eu falei, 2,5 tribos se recusaram a atravessar, mas voltou. E você, e chave em hebraico, né? Chave, vem de teshuvah, daí vem a palavra, chave é a raiz da palavra teshuvah, retorno, retornar. Que haja retorno, arrependimento, para você que está me escutando agora. Se você não está firmado, como disse Yeshua, aquele que pega o arado e olha para trás, não é digno de mim. Tem que pegar com firmeza, com constância e seguir em frente. Nunca olhar para trás. Um beijo no seu coração. Espero que você tenha gostado de mais um Momento do Hebraico. Momento do Hebraico. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Amanhã nós teremos Atos dos Emissários com o Moré Haimes. Olha que maravilha, que delícia. Cada estudo melhor do que o outro. Olha, maravilhoso. Não perca. O Moré Haimes está adentrando ao capítulo 7. Está falando sobre o julgamento de Estevão. Que maravilha, viu? Não perca. E você que perdeu alguns, você pode maratonar, tirar um tempo e assistir todos os Atos dos Emissários. No final, o Moré Haimes vai disponibilizar o PDF de todo o livro, com a tradução, de acordo com o hebraico, com o ivrit. Imperdível, gente. E na quinta-feira, rufem os tambores! Com o Moré Renato de Prínsio, um pedacinho da Torá. E falando em Renato de Prínsio, no próximo Shabat nós teremos o prazer, o privilégio de ouvir o Renato de Prínsio. O professor, um beijo, meu amigo, meu irmão. Que delícia, né? Ouvir o Renato de Prínsio. Estávamos com saudade já, né? Pronto, no Shabat ele vai trazer pra gente a porção. E me Hashem, sendo a vontade do Eterno, o Eterno permitindo que acontecerá. No próximo Shabat, Renato de Prínsio, tá bom? Então, gente, finalizamos aqui hoje. Quero agradecer a todos que participaram. Eu vou colocar para vocês uma canção agora. Deixa eu ver que canção eu vou colocar para vocês aqui. Opa, que beleza essa canção. Olha aqui, essa aqui, ó. Sim. Essa aqui. Or hayareach al hahar. A canção que o Moré Haimson gosta, né? Or hayareach al hahar. Laila lavan bisdot beit lechem. Tam meyalel bekol nishbar. Ana pana edri lalechet. Ach lenesher velait. En li shem ve en li bait. Chalili. Yalel chalili. Ad lel hosif lalechet. In tarmiro in al shechem. Chalili. Yalel chalili. Ruach over basavim. Ana pana edri lalechet. Baruch Hashem. Com vocês, Bisdot Beit Lechem, nos campos de Beit Lechem, com a Tsamad Hapavarim, com a dupla dos suburbanos. Bisdot Beit Lechem. Baruch Hashem. Terminou, pessoal. Acabou. Vão. Shochev. Vão deitar, vão dormir. Shochev. Vocês aprenderam essa palavra hoje. Shochev. Quem?
Laila Tov, boa noite. Vão dormir. Vou falar em português para dizer, não entendi o que eu falo. Vão dormir, pessoal. Vão dormir para acordar cedo amanhã, ok? Beijo para todos. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Shalom. Laila Tov. Boa noite.